Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais! Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nosso assunto é ainda a proposta de um carnaval diferente. Tem um evento gigantesco acontecendo aqui na capital do estado, que é a confraternização da UMADECRE. Você sabe o que é isso? Nós vamos saber agora. Está aqui conosco o superintendente da UMADECRE, que é o pastor Samuel Gonçalves. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, Ana. É um prazer estar aqui no Repórter MT e junto com todos os telespectadores, falar um pouquinho do que é UMADECRE, a nossa União de Mocidades da Assembleia de Deus de Cuiabá e região. Tem mais de 40 anos essa confraternização, né, pastor? Hoje completamos 42 anos de congresso, né? A igreja também está passando por a comemoração de 80 anos de existência e este é o primeiro congresso de 80 anos da igreja. Então nós estamos em festas dupla, né? Temos dupla motivação para glorificar a Deus. Pelos 42 anos de festa do conjunto de 80 anos da existência da igreja. Público esperado para esse evento? O nosso público esperado ele é de 30 mil, 25 mil pessoas por noite, né? Que reúne no Grande Templo. Isso no Grande Templo. O nosso templo tem capacidade para 23 mil pessoas sentadas. Você vai ser bem-vindo. Nós temos uma equipe preparada para recepcioná-lo. Independente de onde ele é, quem ele é, a questão social dele, ele vai ser recebido como um príncipe ali. Na verdade, ele é o convidado especial. O congresso é feito para todas as pessoas. Mas eu desejo ir ao UMADECRE. O que eu devo fazer? É só pegar o Uber, o carro, chega mais cedo, dado o número de pessoas, e ali terá um exército de jovens. Nós temos os ceifeiros, são jovens dispostos, que está ali para recepcionar. O Grande Templo disponibiliza, através da nossa diretoria da igreja, um exército de pessoas que desde o portão inicial até a entrada no templo, está esperando essas pessoas para agregá-las no espaço possível para estar. Então, não precisa de inscrição, não precisa pagar, precisa ir. Maravilha. Isso. E me diga uma coisa, a programação do evento, serão quantos dias? Nossa programação começa na quinta-feira e ela vai terminar na terça-feira. A primeira quinta-feira, a primeira programação nossa, ela acontece na praça e ela vai ser ali na Arena Pantanal. É uma cruzada evangelística, começa às 18 horas, com um prazo de até às 22 terminar. Posteriormente, toda a programação segue para o Grande Templo. Sexta-feira à noite, sábado à noite, domingo de manhã à tarde, segunda-feira à noite, tarde, de manhã e também terça-feira. Terça-feira de manhã, à tarde e à noite. Essas programações atendem das 18h30 até às 22 no templo, do Grande Templo. Após isso, após o pós-culto, que é na praça de alimentação, indo até a meia-noite. E durante a manhã, das 9 até meio-dia, e à tarde, das 14 às 17. A alimentação para todo esse povo. Tem praça de alimentação lá? Esse é um dos milagres. Nós temos a praça de alimentação e a igreja também serve a alimentação. Para essas 30 mil pessoas? A igreja faz isso de uma forma fraterna, filantrópica. Nosso pastor tem nos ensinado isso, né, em usar a fé. E a igreja contribui, pessoas contribuem com doações de alimentos e as pessoas que vão, elas são alimentadas gratuitamente, não tem taxa. E pastor, é interessante que acontece justamente nesse período, igual a gente anunciou no início aqui da nossa conversa, nesse período carnavalesco, né? Onde a gente sabe que existe muito apelo, a promiscuidade sim, a sexualidade sim, e aí a igreja vem com essa proposta. É interessante isso também. Dentro desse contexto, a gente até brincou no início aqui, né? Se quem brinca carnaval, se quem vai para o carnaval, vai para o inferno.
Mas eu quero trazer essa pergunta assim e quero saber o que a igreja pensa sobre isso, sobre o carnaval, sobre esse apelo, sobretudo para o jovem, né, que tem. Como é que a igreja, principalmente do segmento evangélico, que é o nosso caso aqui, como é que ela enxerga tudo isso? E manter essa pergunta, viu, minha gente? Quem pula carnaval vai para o inferno? Essa é uma pergunta muito direta, vamos dizer assim, mas a gente não pode fugir dela. O que a igreja vê Exatamente. é o carnaval. A proposta da UMADECRE, junto com a nossa direção, é oferecer de fato aquilo que o homem procura, felicidade. Quando uma pessoa vai a uma balada, ele está procurando prazer. Quando ele vai a um ambiente de boate, ele está procurando prazer. O mundo procura prazer. O mundo não consegue viver sem isso, sem essa felicidade. E no quesito social, a sociedade que tem uma visão secularizada, ela acredita que essa felicidade pode ser encontrada na Terra, através de métodos humanos. No conceito bíblico, isso começou com Adão. Quando ele tem um problema e ele quer resolver o problema, ele procura a solução já na natureza. Ele já pega a árvore, corta a folha e já estou resolvendo o meu problema. Porém, a gente percebe que ele tem que tirar mais árvores, mais folhas, porque a folha que ele usou já secou, morreu. Então, o que as pessoas querem? Felicidade. A igreja tem essa felicidade, que é Jesus. Mas não é uma propriedade da igreja. Então, qual é o melhor momento para a pessoa encontrar essa felicidade? Em Cristo Jesus. Então, quando nós oferecemos essa proposta para que as pessoas venham, ela é muito linda, porque no meu caso, que já fui do mundo secular, eu também já estive lá. E quando a gente vai para lá, a gente vai para tentar achar que a gente vai extravasar, a gente quer anestesiar os problemas, mas quando a gente termina, eu digo com a experiência, a gente vê os prejuízos que tivemos, e os prejuízos são plenos. Porque em busca dessa felicidade, às vezes a gente sacrifica financeiramente, às vezes a gente adquire um vício, gera uma gravidez indesejada, no sentido de que não foi planejada, essa criança vai crescer desassistida dos afetos paternais, e o que a gente percebe é que a gente acabou fazendo uma loucura. É tudo o contrário na UMADECRE, porque na UMADECRE a gente é conscientizado. Ao invés do jovem se anestesiar, ele cura a ferida, através da pregação do Evangelho. Ao invés depois dele se arrepender, ele recorda com orgulho daquilo. Então o Evangelho traz uma restauração plena para as pessoas, porque elas sentem-se bem, não pelo esforço delas, não pelo dinheiro que elas pagou, não pelo cansaço do dançar. Elas se sentem bem porque a graça de Deus é manifestada, o Senhor Jesus traz aquilo para as pessoas que ela tanto deseja, que é o desejo de Deus, que as pessoas vivam bem. Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância, e percebem que elas não precisam se escravizarem, que Jesus oferece isso gratuitamente. Logo, vamos dizer, o foco do Congresso de Jovens é provar isso com jovens, porque não é um congresso com idosos, são jovens que estão ali, e eles não estão nem um pouco influenciados por nenhum, vamos dizer assim, vamos usar um termo, eles não estão influenciado por nenhum alucinógeno na cabeça que deixa ele louco. Ele está ali consciente, ele é feliz, ele é alegre. E muitos deles foram, como eu, né? Foi restaurado de lá e vê essa diferença. Logo, está cônscio de que o Senhor Jesus dá isso gratuitamente. Agora, já quando a gente vai para uma festa em que a gente vai beber, a gente acaba sabendo que a bebida alcoólica tira a sobriedade. É tão verdade isso que até o próprio governo já avisa isso, né? Se beber, não dirija. Então a gente percebe, se a gente vai para o carnaval, a gente bebe muito. E nessas bebidas a gente pode fazer loucura ou sofrer loucuras. E nisso está o prejuízo, porque aí nesse quesito aí a minha pergunta polêmica para responder, né? O que isso gera? Isso gera morte, isso gera prostituição, isso gera drogas, isso gera prejuízos espirituais, prejuízos emocionais e prejuízos sociais. Eu acredito que o governo tem um gasto muito grande pós-carnaval, talvez até maior que com o carnaval. E é isso que as pessoas pensam. Por que eu vou para o inferno? A gente tem que entender que Deus não escolhe pessoas para ir para o céu ou para o inferno. É as pessoas que rejeitam o céu e acabam caminhando para o inferno.
E por que pune? Porque Deus não pode ser ameaçado. Quando Deus diz não matarás, não prostituirás, ninguém pode matar Deus, ninguém pode prostituir. Deus é santo, ninguém vai prostituir com ele. Por que Deus criou essas leis? Justamente em benefício ao ser humano. Quando o ser humano se entrega às bebidas e perde a consciência e comete essas coisas, Deus deve o punir, porque Deus é justo. E Ele está punindo porque Ele feriu a sua imagem e semelhança, que é o outro ser humano. Logo, o benefício de Deus para as pessoas é: eu não quero que vocês machuquem uns aos outros. Eu quero que vivam em harmonia. E quando eu bebo, quando eu uso droga, quando eu me entrego, eu corro o risco de justamente transgredir os princípios de Deus, tocar em uma mulher ou querer galantear uma outra mulher. Esse marido enfurecido vai me furar, eu vou querer beber mais. Então aí está a resposta. Por quê? Porque tudo que é carnal, e a palavra carne aqui não é no sentido físico, é no sentido de mente, né? Sarx, é um sentido de pensamento. Tudo que é isso, que tira esse raciocínio do homem de adorar a Deus, ele vai ter consequências. E essas consequências começam com um abismo. Um abismo chama outro abismo. E aí acaba a pessoa caindo para o abismo maior. Foi um pouco longo, mas é necessário. Mas é necessário, exatamente, é necessário. E aí, pastor, dentro desse contexto e dessa proposta, não é, que a igreja ela oferta, a gente vê algumas adaptações da própria igreja. E aí eu queria também saber a opinião do senhor com relação a isso, aproveitando sua vinda aqui para a gente falar desse importante evento, mas também orientar as pessoas e também saber como que a igreja pensa com relação a algumas coisas. Por exemplo, a gente percebe muitas adaptações, inclusive de igrejas evangélicas, ao carnaval e a outras festas mundanas, né? A gente, no último dia 31 de outubro, né, onde se comemora aí o Dia das Bruxas, algumas igrejas fizeram algumas coisas relacionadas a Halloween, inclusive igrejas evangélicas. Deu uma polêmica danada no país inteiro, né? E com o carnaval também a gente percebe que algumas têm essa proposta, né? Sob ali a justificativa de atrair justamente os jovens, de atrair crianças, de atrair pessoas para uma proposta diferente. Como é que as igrejas, no caso das igrejas evangélicas, Assembleias de Deus, vê essa não é opção, né? Mas ver essa alternativa que as pessoas usam justamente sob a justificativa de atrair mais pessoas, adaptando a igreja e os conceitos da igreja a essas festas consideradas mundanas. Veja bem, Ana, nós, as Assembleias de Deus, nós somos de uma linhagem conservadora. Então, a Bíblia, ela sempre mostra duas linhas, uma liberal e uma conservadora. Também mostra dois tipos de reinos, o de Davi e de Jeroboão, que é um liberal e outro conservador. E mostra também duas naturezas de pessoas, né? O Abel e o Caim. Vamos lá, essa linha de uma visão mais liberal, mais progressista, ela sempre existiu. Porém, é dessa linha, eu não quero aqui fazer protagonismo, que a gente percebe que quanto mais piedade ao Senhor, melhor, não para a pessoa, mas para as pessoas, porque é dessa linha que exige mais aproximação do Senhor, mais intimidade. Nós somos dessa linhagem. A Igreja Assembleia de Deus, ela é oriunda do movimento puritano, que deu origem ao metodismo, que deu origem ao movimento pentecostal, da qual nós somos. E nós mantemos essa linha conservadora. Que linha é essa? É uma linha que visa fazer valer Atos. A gente voltou para Atos dos Apóstolos, que é uma igreja bíblica. E a palavra eclésia é separado mesmo. Tanto que os cristãos, se ler a Bíblia, todos que leem a Bíblia, sabem que em Atos capítulo 11, essa palavra cristão aparece pela primeira vez. E diz que foi em Antioquia que os discípulos foram pela primeira vez chamados em cristão. Segundo a história, havia 500 mil habitantes em Antioquia naquela época. Aquela cidade era uma das mais afamadas. Existia 70 mil judeus e uma minoria de cristãos. Então essa minoria de cristãos não era para ser vista, ela não era para ter nenhuma visibilidade. Mas os cristãos, eles receberam esse nome, os discípulos de Jesus, na igreja, porque eles eram imitadores de Cristo. E eles eram tão imitadores de Cristo que os gregos zombaram deles, chamando de seguidores de Cristo. Uma loucura, vai seguir um Cristo que morreu na cruz, que eles vão seguir o mesmo caminho. Então veja lá, ali nós vemos a identidade diferenciada da sinagoga, dos preceitos
filosóficos da Grécia, dos preceitos políticos e filosóficos também de Roma, que eram as mesmas coisas. Segundo ali Cícero, também morou naquela cidade. Então, aquela cidade era muito afamada, mas os cristãos diferenciaram. A diferença deles é porque eles eram afastados disso. Então, a Igreja Assembleia de Deus vive pautada na Bíblia. E ela é afastada. A igreja é afastada de tudo que é mundo. Tanto do âmbito político, religioso, político, estou dizendo, políticas Sim. que não são coadunáveis com a Bíblia. Mas a Igreja Assembleia de Deus, ela vive políticas desde que essas políticas estejam coadunadas com a Bíblia. Filosofias e todas as religiosidades sincréticas, por exemplo. Por quê? Porque nós vimos que a igreja, se perceber fariseus e saduceus, a gente percebe um fariseu mais conservador extremo. Alguém fala, mas ser fariseu? Não, Jesus condenou os fariseus, mas não condenou os ensinos, porque ele disse, tudo que eles vos disserem, fazei, não procedeis como ele. A hipocrisia era deles, não do ensino. Já os saduceus, era esse, que eu vou responder a pergunta agora, aquele povo que se helenizou, eles uniram a religião ao pensamento grego, e então eles passaram a ser uma mistura de filosofia com religiosidade. Aculturou-se a filosofia, e a igreja, e isso tirou deles a existência, gente. Acabou. Tanto o princípio farisaico quanto os saduceístas acabaram. Mas a igreja permaneceu. Ela permaneceu mesmo no período de Nero, quando começou a perseguição de Calígula, de Domiciano e dos demais imperadores, por exemplo, Adriano, que sofreram. Ela opôs a isso. Ela se opôs a isso e ela não parou. E nós agora não podemos, porque foi algo que nós condenamos lá no passado. E não condenamos lá no passado por uma questão de cultura. Os preceitos morais permanecem. Nós, a Assembleia de Deus, não aderimos nem a fazer imitações do Halloween para tentar atrair pessoas, nem do Carnaval. Por quê? Nós sabemos que Paulo, escrevendo em Efésios 5,18, diz, não embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, a Assembleia de Deus, ela tem essa posição de manter-se conservadora. Nós não temos esse método de tentar criar uma escola de samba, de tentar atrair os nossos jovens. Nós pensamos, conforme a Bíblia, que a única forma de trazer contribuição para o mundo atual hoje, que está numa situação caótica, é com o Evangelho. Somente com o Evangelho. E nós vivemos regido pelo Evangelho. Então nós não aderimos por isso, não só por causa da nossa linhagem, mas eu citei a linhagem para dizer que essa linhagem veio justamente para resgatar a igreja daquilo que já estava, que era o liberalismo pleno. Foi por isso que a gente sempre tem essa visão na igreja, Assembleia de Deus, que voltar a essas práticas é invalidar o sangue de Savonarola, de Hus, de Wycliffe e dos desafios que Lutero enfrentou para retornar a igreja para esse princípio de santidade. Então a gente não aceita por causa da Bíblia. Não é uma questão de prepotência assembleiana, mas é zelo pelas Escrituras. Diante disso, meus amigos, vem a última pergunta. De uma vez por todas, entenda. Evangélicos podem pular o carnaval? Bom, eu vou usar um termo do pastor Sebastião, né? Até porque a palavra evangélico hoje ela está bem mais light do que antes, né? Bem light. Talvez evangélicos podem, né? Salvos em Cristo, não. Porque o salvo em Cristo, ele sabe que o ambiente não podem dar vazão ao Salmo 1. Então ele diz que bem-aventurado é o varão que não anda, não se detém, né? Nem segue não anda no caminho dos pecadores, não se detém na roda dos escarnecedores, não anda segundo o conselho dos ímpios, não é isso? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Quem está preparando para o céu, quem está aguardando o Senhor Jesus para levar para um céu que é santo, ele tem que estar em Eclesiastes 9:8. Em todo tempo sejam alvas suas vestes, e nunca falta o óleo sobre a tua cabeça. Veja que um é aqui, e o outro é aqui. Aqui é o externo, mas aqui é interno. Então a mente de um salvo não está em outro lugar. Paulo diz em Colossenses capítulo 3 isso, né? Que nós devemos buscar as coisas que estão do alto. Mas ele coloca uma preposição antes lá, uma condição lá. Se pois já ressuscitaste com Cristo, se você já ressuscitou com Cristo,
Se você já morreu para o mundo e ressuscitou com Cristo, você deve buscar as coisas do alto. Então, aqui na terra, Spurgeon dizia que ele tinha medo de música, porque onde ele viu um batuque, ele tinha medo de perder a cabeça. Vale a pena dizer que foi essas danças sensuais que cortaram a cabeça de João Batista. Quando Herodes viu a menina dançar, aquela não foi uma dança, como o povo pensa, é uma dança sensual. Então, nós, os salvos em Cristo Jesus, que aguarda o arrebatamento, ele nunca vai pular um carnaval. É isso. Pastor, a gente já está chegando aqui ao final da nossa conversa. Quero que o senhor converse agora com as pessoas que estão nos acompanhando e faça o convite, então, para que elas possam também participar e experimentar um pouquinho de tudo isso que a gente conversou aqui, porém de uma maneira mais profunda, na confraternização da Almadec, por favor. Posso falar um pouquinho só da Almadec, agradecer? Claro, por favor. Em primeiro lugar, né, eu tenho que ser fiel, agradecer a Deus pelo nosso pastor presidente, pastor Silas Paulo de Souza. Estou aqui com a conscientização dele, né? Sim. E dele e da diretoria. Agradecer toda a diretoria da Almadec, que é um exército. São pessoas que são na terra anônimos, mas no céu tem muito relatório deles trabalhando. Jovens que trabalham, famílias que trabalham e trabalham manualmente, né? Então, assim, a gente agradece a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, nossa igreja mãe que gerou todos, né? Que está na Arnaldo de Matos, que é o templo sede, e aí todas as filiais, são mais de 500 em Cuiabá, um exército de crentes, assembleanos, que contribuem com essa festa. Glória a Deus pela vida deles, que sempre estão. E aqui, externar esse convite, a gente tem que ser claro que esse momento é um momento em que o evangelho ele é muito, mas muito discriminado, dado o comportamento de pessoas, que isso também não é escândalo, não nos desespera, porque Jesus disse que nos últimos dias surgiriam muitos escândalos, né? Multiplicaria a iniquidade, e o amor de muitos se esfriaria. A nossa proposta aqui em convidar as pessoas a virem à igreja do Grande Templo é mesmo ouvir o evangelho, é mesmo sentir a presença de Deus e serem curados. Nós vivemos momentos difíceis e nós temos uma programação. Essa programação é especial para Cuiabá. Em um momento de tanto câncer, de tanta depressão, de tantas decepções éticas, políticas, morais, em que tantas famílias estão aí se disseminando, suicídios e etc. As pessoas esperam, sim, isso prova, o mundo espera um Redentor. A gente vê isso desde a infância, né? O Capitão América que aparecia, hoje um super-homem, um Homem-Aranha, tantos homens que aparecem, isso demonstra a ansiedade do ser humano por um libertador, por um Redentor, por um Salvador. E nós temos esse, e não é particular da nossa, ele é Cristo Jesus, o Salvador de todos. Então nós queremos convidar você que a partir de quinta-feira, ali estará o pastor Robson Lopes e a cantora Ana Clara pregando, e a sexta-feira Jefferson e Sueli, Samuel Lucas, sábado o pastor Eliseu, canção e louvor, Sulamita, estará louvando ao Senhor. No domingo o pastor Márcio Braga, pastor Silvio, vários pregando ao Senhor, pregando a palavra, pastor Cláudio Gama também estará aqui, mas o importante é que você venha. Você pode ver isso pelas redes sociais, você pode ver isso por várias formas, transmissão pelo YouTube, mas venha você, sua família. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus está te esperando. E o que a igreja tem para você? O Evangelho. O que você tem para oferecer? O que eu devo levar? Leve a sua alma e vá para ouvir a palavra de Deus. E o Senhor Jesus garante. Ele garante para nós, nessa última hora, a alternativa. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus continua no controle de todas as coisas. E é isso que nós queremos convidar você. Não para uma festa cultural, mas para uma festa espiritual. O que é isso? Transcendência. Os céus intervindo na terra. Nós cremos nisso. Nós somos totalmente teístas. Deus intervém, Deus muda. A prova somos nós. Eu estou aqui não porque eu sou um produto da igreja, no sentido de vir aqui ser um comerciante da igreja, não. Eu venho aqui como restaurado pela igreja. E eu posso até abrir um pouquinho, sem querer fazer melodrama, mas eu sou um filho que aos 10 anos minha mãe morreu, né? E aos 17 meu pai partiu. Eu tinha tudo para ser hoje um dos maiores delinquentes, porque me vi só. Mas o Senhor Jesus me salvou. Aos 18 anos eu vim para a igreja, hoje sou um pastor, né? Estou aqui, crente. Meu irmão também é pastor, minha família foi restaurada através do Evangelho, e é por isso que a gente tem esse prazer de convidar as pessoas. O Evangelho restaura, transforma, muda caráter.
e você é o nosso convidado. Você, criança, adolescente, jovem, criança pode ir. Ah, mas aonde as minhas crianças vão? Tem um espaço preparado, tem um espaço aqui com segurança preparado. Ah, mas aonde eu vou, mas aonde vai jantar? Tem uma praça de alimentação. A fila é grande para jantar lá no refeitório da igreja, tem uma praça de alimentação, variedades. Aí depois do culto tem cantores cantando, tem uma programação especial, todo especial para você. A igreja pensou em quase tudo, vou dizer tudo. E pastor, aproveitando isso, quero perguntar as questões porque tem uma preocupação, né, aí pairando no ar com relação à Covid-19, né? A gente percebeu aí o aumento dos casos, já tivemos aí algumas mortes. A igreja está se precavendo com relação, dado o aglomerado de pessoas? Sim, a igreja ela sempre trabalha conforme as normativas. Por exemplo, se a normativa federal, a Covid houve um distanciamento aí de poder de cima, de baixo, de meio, ficou um pouco anarquia, mas mesmo assim a igreja cumpria aquilo que era determinado. Mas a igreja, de certa forma, ela nunca mais desarmou dessas. A gente vai ver sempre nos cultos uma precaução, o álcool em gel, as máscaras. Os irmãos nunca foram incentivados a não usar máscara. Então hoje nós já temos irmãos nos cultos com máscara, né? Aqueles que sentirem bem, coloquem a máscara, o álcool em gel vai estar lá. Há um aparato de organização para isso, conforme as determinações, tanto municipais, estaduais e federais, a igreja segue normalmente. É isso. Quero agradecer mais uma vez então ao senhor, agradecer a sua equipe que esteve aqui, não apareceu, mas está aqui dando apoio também, desejar muito boa sorte a todo o pessoal que está trabalhando também e sucesso, que Deus realmente abençoe muito esse evento e que o objetivo dele seja alcançado, que são as almas, né? E meus amigos, agradeço muito também a sua participação conosco aqui, o seu prestígio de acompanhar essa nossa conversa aqui. Não vai embora sem antes se inscrever no nosso canal, acionar o sininho e também nos seguir nas nossas redes sociais. Faça isso para que você fique sempre muito bem informado. Quanto a nós, é aquilo que a gente sempre diz. A qualquer momento a gente volta com um novo assunto e também um novo entrevistado. Então, até qualquer hora. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais!